Olá pessoal, eu sou Felipe Castanheira, engenheiro civil e professor. Vamos falar agora sobre a história e crítica da tecnologia. O que a gente pode enxergar de engenharia na antiguidade? Desde o descobrimento do fogo, a gente já pode chamar aquilo de tecnologia. Porque tecnologia ou engenharia não é somente prédios ou computadores. Uma caneta e papel é uma tecnologia. Então, se a gente pensar na antiguidade, fogo foi uma tecnologia muito importante para o avanço da humanidade. Para alimentação, para caça e para diversas outras coisas. A invenção da roda, por exemplo. Como a roda facilitou naqueles dias e até os dias de hoje. O transporte das pessoas, a agricultura, né? Aí o exemplo também da alavanca e, como já dito, a agricultura, para poder expandir a produção de alimento. Tudo isso a gente pode considerar como engenharia, um tipo de invenção, um tipo de criatividade que o homem usou para poder se desenvolver no meio ambiente. No período paleolítico, a gente pode citar o surgimento das primeiras ferramentas. Então, além daquilo que já havia na natureza, o homem começa a criar as suas ferramentas, modificando pedras, por exemplo. No período neolítico, através do fogo, já era possível ter mais conforto nos ambientes, e aí a possibilidade do sedentarismo. O que é o sedentarismo? Hoje a gente fala muito do sedentarismo quando a gente está se referindo a uma pessoa que não pratica atividade física. Mas o que é o sedentarismo nesse contexto? É quando os povos eles não precisam se locomover de um lugar para outro em períodos curtos de tempo. Eles podem ficar num lugar, ter um lar, onde eles podem habitar, se aquecer e se desenvolver naquele lugar. Imagina que antigamente as pessoas precisavam se alimentar e elas esgotavam os alimentos que tinham por perto e depois se moviam para outro lugar. Com o avanço da tecnologia, entre aspas, e quando a gente diz tecnologia, agora a gente está falando de técnicas agrícolas, domesticação de animais, produção de ferramentas, se torna viável o sedentarismo no sentido de que você pode se desenvolver naquele lugar, produzindo o seu próprio alimento e se desenvolvendo. Idade do bronze. Aí a invenção da roda e a descoberta de novos metais. Então, o que é engenharia? Engenharia vem do latim ingênio, que significa faculdade inventiva, criativa, talento. Então, engenharia nada mais é do que a capacidade do homem de inventar, criar, usar o seu talento para se desenvolver. O termo engenheiro surgiu no século XVI, época que eram construídas máquinas de guerra chamadas de engenho. Então, por exemplo, uma catapulta, ela era uma máquina fabricada, ela era elaborada para ser eficaz na guerra, então ela era um engenho, ela era um objeto de criatividade, e quem a construía era chamado de engenheiro. E por que esse nome engenharia civil? Bom, antigamente, como já dito, os engenheiros atuavam na guerra, na elaboração dessas máquinas, dessas ferramentas para a guerra. Posteriormente, houve necessidade de obras civis, prédios, pontes, estradas. Então, essas obras civis, para diferenciar os projetos militares de projetos civis, começou a se chamar esses engenheiros de engenheiros civis. E a história segue com a Revolução Industrial, onde começa a produção em massa e a ascensão da profissão de engenheiro. Além da área da engenharia civil, outras engenharias foram surgindo. Por exemplo, Alexandre Volta e Michael Faraday na elétrica. Se você conhece, por exemplo, a unidade volts, é de Alexandre Volta. Michael Faraday trouxe a lei da indução de Faraday. James Watt, até hoje a gente mede potência em watts, seria a engenharia mecânica. E para a engenharia química, Nicolas Leblanc é um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial surgiu a engenharia eletrônica e a engenharia da computação. A gente sabe que a partir daí surgiu a internet, e aí o avanço da tecnologia cada vez mais rápido nas últimas décadas. E na Guerra Fria, a engenharia espacial. Com a corrida espacial que teve entre os Estados Unidos e a Rússia, surgiram também então os engenheiros espaciais. Então a engenharia é uma ciência,
Bom, para diferenciar o que é um cientista de um engenheiro, o cientista ele busca entender a natureza. Já os engenheiros eles tentam fazer o que não existe na natureza. Por exemplo, um biólogo ele pode estudar os animais, a vegetação, enquanto o engenheiro acaba estudando máquinas. Porém, a gente sabe que tem muita relação a engenharia com a ciência. Ou seja, as coisas inventadas pelo homem com as coisas que já existem na natureza. Por exemplo, a relação do bombeamento de água com o bombeamento do sangue. Ou então, uma máquina fotográfica com a visão humana. E assim por diante. Agora, o que é a teoria crítica da tecnologia? Bom, algumas perguntas vão surgindo. Como o avanço tecnológico pode influenciar na sociedade? Por exemplo, no surgimento da internet, qual foi a mudança que houve na sociedade com o surgimento da internet? Diversas. Hoje, a maioria das pessoas depende da internet para trabalhar ou para fazer alguma atividade diária que seria impossível sem internet. Ou então, por exemplo, a invenção das aeronaves. Como o mundo mudou depois de meios de transportes tão rápidos de um país a outro. Uma outra dúvida que surge é se o sistema vai chegar num avanço tal qual que não seja mais necessário haver especialistas ou não haver seres humanos. Será que há democracia nas decisões tecnológicas? Então, por exemplo, nos fenômenos da natureza, o homem não pode controlar. O homem não pode controlar onde que fica um lago, onde que fica uma montanha, o mar. Então a gente simplesmente aceita. E antigamente se imaginava isso também para as decisões econômicas. Com o surgimento da moeda, as pessoas achavam que as decisões econômicas eram simplesmente leis que eram para ser obedecidas. Mas hoje é discutida a política econômica. Por que eu estou falando isso? Porque semelhante às decisões econômicas, hoje se discute as decisões tecnológicas. É claro que, por exemplo, onde uma ponte vai ser construída, qual peça vai ser colocada no motor de um avião, isso a população não vai decidir. Porém, a tecnologia influencia diretamente nos valores da população. Então é sim um aspecto que deve ser discutido. E é aí que surge a teoria crítica da tecnologia. Para explicar melhor isso, existe um quadro que tem dois eixos. O primeiro eixo fala sobre a autonomia da tecnologia. Será que ela é autônoma ou ela é controlável pelo homem? Ou seja, a gente pode tomar decisões em cima da tecnologia. E o segundo eixo é se ela é neutra ou se ela é condicionada por valores. Vamos dar o exemplo de um avião. Começou a se produzir aviões e aí a tecnologia pode ir para dois lados. Alguns constroem aviões que são maiores, só que são mais lentos, e outros constroem aviões menores, só que são mais rápidos. Por onde a tecnologia deve avançar? Onde que deve ser investido mais dinheiro? Na rapidez do avião ou nas dimensões dele? É aí que entram os valores. Se você observar que um avião mais rápido gasta mais combustível e que o combustível ele pode ser um fator determinante para o alto custo daquele transporte, então não é visto tão bom assim o fato do avião ser mais rápido. Por outro lado, um avião maior leva mais pessoas, proporciona maior conforto aos passageiros, e isso já é visto como uma vantagem. Então, o avanço da tecnologia, ele é determinado sim pelos valores da sociedade. E nesse quadro, a gente pode observar 4 pontos de observação. O determinismo, onde ele entende que a tecnologia é neutra e autônoma. O substantivismo, que entende que é autônoma, porém condicionada por valores. O instrumentalismo, que entende que é controlada pelo homem, porém neutra com relação aos valores. E a tecnologia crítica, que é o assunto abordado aqui, entende que a tecnologia ela é
controlável pelo homem, ela pode ser discutida, o avanço pode ser direcionado da forma que se bem entender e que é sim também condicionada por valores. Essa é a teoria crítica da tecnologia. E o que isso tem a ver com os canteiros? Bom, quais são os objetivos de um canteiro de obras? É promover operações eficientes e seguras. O objetivo de um canteiro de obra não é simplesmente você levantar um prédio o mais rápido possível, ganhar o máximo de dinheiro possível em cima daquilo. Não, você tem que pensar na eficiência sim, porém na segurança dos trabalhadores, na segurança de quem vai morar naquele prédio. Ou seja, as decisões da engenharia civil pensando na teoria crítica da tecnologia, pensando nos valores da sociedade. Segundo ponto, boas condições ambientais de trabalho. Então, um local limpo, um local que diminua os riscos de acidente, um local onde o trabalhador se sinta motivado. E isso, consequentemente, leva à eficiência. O ponto interessante é que quem pensa no dinheiro em primeiro lugar acaba prejudicando a segurança, acaba prejudicando o bem-estar das pessoas. E em contraponto, quem pensa no bem-estar das pessoas, quem pensa na segurança e na necessidade do cliente, acaba tendo benefícios financeiros também. Porque você tem um trabalhador motivado, você tem um cliente que percebe a qualidade da obra, e esse é o terceiro ponto. A organização, ela está associada à qualidade da obra. Se um cliente entra num canteiro de obras, todo sujo, todo desorganizado, ele vai perceber que aquela obra ela é desorganizada e tem grande chance de estar sendo construída mal feita. Então ele vai preferir um lugar organizado, limpo. Além disso, o canteiro pensa em minimizar as distâncias de transporte, ou seja, a localização deve ser adequada para que não haja um grande transporte de material, de ferramentas, e também evitar o desperdício. Um tema muito abordado é a sustentabilidade, é o meio ambiente. Então a tecnologia ela deve ser pensada de tal forma a não prejudicar o ambiente. Isso na construção civil se fala muito sobre o desperdício. Então essa foi a aula sobre a história da engenharia e a teoria crítica da tecnologia. Bons estudos a todos, um grande abraço, tchau!